Você está ouvindo a série de mensagens de Páscoa, Verbo na Cidade. Há 2000 anos, a palavra, antes apenas ouvida e escrita, se fez carne. Viveu entre nós na distante Galileia, foi crucificada, ressuscitou e o seu evangelho transformou o mundo. Se você é de Teresópolis ou região e quer viver a Páscoa conosco, visite-nos em nossos cultos. Para saber mais, acesse nosso Instagram, @anglicanaverbo. Conduzindo pessoas à maturidade. Quero agradecer a vocês por vocês estarem aqui hoje nessa noite. E o texto que a gente vai meditar não será o texto do Evangelho. A gente sabe, né, antigamente, quando a gente tinha a nossa liturgia mais completa, nós tínhamos algumas leituras. E hoje nós vamos meditar no que seria a segunda leitura, nós leremos hoje. E no final nós vamos voltar para o Evangelho de João 13, para ver como isso se finaliza. Então eu queria convidar vocês a meditarem junto comigo no texto de Apocalipse, Apocalipse capítulo 21. Então abra comigo na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21. É fácil achar Apocalipse, que é só no final da Bíblia. E é literalmente no final, então é no penúltimo capítulo. Nós leremos a partir do verso 1 até o verso 7. Apocalipse, carta de São João, chamada Apocalipse, capítulo 21, verso 1 ao verso 7. Amém, misericórdia? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas as coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhes digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, dareis beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer por estarmos aqui hoje. E que hoje, Senhor, no quinto domingo da Páscoa, onde o tema é a reconstrução que começa na sua ressurreição, os nossos corações também possam ser reconstruídos, as nossas vidas possam ser restauradas e a nossa mente possa ser transformada a partir do Teu Evangelho. Que o Senhor possa mudar os nossos corações nessa noite. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, vamos caminhar então um pouco a respeito disso. Eu queria começar dizendo algumas coisas. Eu acho que quando a gente lê esse texto que fala sobre a reconstrução de todas as coisas, conectado muito ao Salmo 148, que todas as coisas louvam ao Senhor, conectado a Jesus, que o primeiro mandamento da sua nova criação é amarmos uns aos outros, o que o Senhor tem a nos dizer a partir de hoje? Mas quando eu começo a pensar nesse texto, eu fico olhando para o mundo e eu me pergunto se ele ainda tem conserto. As notícias parecem vir de um mundo que está à beira do colapso. Quando a gente abre o jornal, a gente liga no Jornal Nacional, seja o jornal que for, a gente só vê violência, miséria, corrupção, a gente vê guerras anunciadas como se fosse uma coisa comum. E eu sei que, sim, a gente vê no jornal, estoura uma guerra, uma comoção, vira uma trend na rede social, na semana seguinte ninguém fala mais nada. E é difícil acreditar que essas coisas estão caminhando para algum lugar bom, quando a gente olha para essa realidade. E sendo muito honesto, eu também acho que, talvez vocês olhando para a própria vida, como eu também olho para a minha, eu percebo essas mesmas marcas e frequentemente eu me decepciono.
Muitas das vezes eu me deparo com sonhos antigos meus que foram realizados, mas que não trouxeram paz nenhuma. Às vezes conquistas que eu fiz e que eu consegui, que talvez vocês conquistaram, mas que elas envelheceram rápido demais. Dias que eu me sinto andando em círculos e perguntando, era isso? É só isso? Schopenhauer dizia uma frase muito interessante, né? Que a vida é um ciclo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente sempre caminha nessa linha. A gente sonha com algo, a gente conquista e logo precisa sonhar de novo. Parece que nada nos satisfaz por completo. E talvez o problema não seja o mundo ao nosso redor, mas o mundo dentro de nós. Nós não precisamos apenas que Deus realize os nossos sonhos. Nós precisamos que Ele nos dê uma nova maneira de viver e uma nova maneira de sonhar. Uma nova forma de pensar, uma nova forma de amar, uma nova forma de esperar. Porque o Evangelho ele não é um bilhete para escapar da terra, mas o que a gente vai analisar nesse texto é que ele é uma semente da nova criação que já é plantada aqui e agora. O problema é que muitos cristãos ainda vivem como se essa esperança fosse para o céu. Muitas pessoas já conversei, tem essa visão, né? A gente está aqui, mas como diz aquela música do Irmão Lázaro, não sei se vocês lembram, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Todo mundo já ouviu essa música é clássica, antigona. Mas a gente tem essa visão, né? A gente quer escapar dessa realidade. Só que Apocalipse, ele talvez seja um pouco frustrante para nós, porque está dizendo que a promessa de Deus não é uma promessa de um paraíso celestial. A promessa de Deus é cosmológica. O texto que a gente leu diz que se viu novo céu e nova terra. E o Evangelho de Jesus ele não nos chama a abandonar o mundo, mas renovar o mundo com ele. Isso começa hoje, como a gente diz às vezes na teologia, que é o já e ainda não, da vida com Deus. Ou seja, ainda há dor, mas já há consolo. Ainda há caos, mas já há uma ordem que vem do trono de Deus. Ainda há lágrimas, mas já há um Deus que começou a enxugar cada uma das nossas lágrimas, uma por uma. E esse é o centro da nossa série. A gente está na nossa série Verbo na Cidade, que tem como função discutirmos o poder do Evangelho, desse Cristo que entra na nossa cidade, que entra no nosso mundo, que não pede licença e que transforma tudo. Então, nesse tempo pascal, nós celebramos um Cristo ressuscitado que anda entre as ruínas da nossa vida, que envia o seu povo para ser sinal de uma nova criação no meio da velha criação, que nos chama a viver como quem já pertence a um reino que está chegando. Então hoje a liturgia nos coloca diante dessa promessa. Eis que faço novas todas as coisas. E é isso que a Páscoa anuncia. O mundo já começou a mudar. A gente não leu aqui a primeira leitura, que seria a primeira leitura, mas em Atos nós veríamos os povos, todos os povos sendo incluídos na grande aliança de Jesus, na aliança de Deus, na nova aliança, que são os gentios e os judeus. Em João, como nós vemos aqui, nós ouvimos Jesus ordenar um novo tipo de amor. Em Apocalipse, nós recebemos a certeza de um novo céu e uma nova terra. E agora que a gente vai começar a entrar no texto, eu pergunto para você, e eu queria que você guardasse essa pergunta durante toda a pregação. Você ainda consegue crer que Deus está fazendo tudo novo? Ou você já se acostumou com um cansaço? Ou você já se conformou com uma vida morna? Ou você já aceitou que essa realidade quebrada é tudo que existe? Porque a verdade é essa. Se Cristo ressuscitou, se o Verbo entrou na cidade, a nova criação já começou. E a pergunta que nos resta é, será que você quer fazer parte disso? No verso 1 do texto que a gente leu, diz assim: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. É muito interessante que João, nesse texto, ele é levado a enxergar o fim da história, mas não com imagens de destruição, e sim com imagens de renovação. A gente, frequentemente, né, olha Apocalipse desse jeito. Apocalipse se tornou um sinônimo de fim, destruição, de desgraça. A gente vê uma bagunça e fala, nossa, minha vida está um apocalipse. Mas o Apocalipse não tinha essa visão negativa que a gente construiu durante a história. A palavra Apocalipse é a palavra grega para revelação, só significa isso, é revelação
que Deus deu para João. E é muito interessante que João ele não vê o mundo sendo apagado, mas um novo céu e uma nova terra surgindo, como quem olha para uma obra refeita pelas mãos de Deus. Mas o que mais chama atenção é o que não está nessa criação. O mar já não existia. Não sei se você prestou atenção. E quando, talvez há muito tempo atrás, quando eu disse a primeira vez, eu disse, gente, será que não vai ter praia na Nova Jerusalém? Surfista, coitado do surfista, né? Deus fez as ondas são coisas tão lindas. Será que na nova criação não vai ter praia? Mas não é isso. João não está descrevendo geografia, João está descrevendo teologia. E a gente vai entender o que o mar significava. No mundo bíblico, o mar nunca foi apenas uma água salgada. O mar era o símbolo do caos supremo, do incontrolável, do amedrontador. Uma vez eu estava nas férias, a gente foi andar de barco. E estava ventando muito. Pensa em como estava ventando. Cara, o barco ele fazia assim, ó. Fazia. Aí Carol toda com medo, falou assim, não, mas tá tranquilo. Já pensa assim, Senhor, me guarda, Jesus. O mar é incontrolável. Não tem como você falar, não tem como um barco ele simplesmente ignorar a existência do mar. Ele simplesmente vai ter que lidar com aquilo que o mar está oferecendo para aquele dia. O mar ele é incontrolável. E era dessa maneira que os povos daquela época olhavam para o mar. O mar é indomável. Você não controla ele. É o caos puro. Pode estar lindo, sol maravilhoso e de repente ondas gigantes, porque o vento está forte. Às vezes está ventando, mas as ondas estão fracas, não dá para ter um padrão, né? Hoje em dia, com a nossa tecnologia, a gente consegue até encontrar um padrão para os movimentos das ondas, né? Mas naquela época que não tinha isso, a impressão que eles tinham que é uma coisa totalmente aleatória. E aí, em Gênesis 1, se a gente voltar um pouquinho, o Espírito de Deus ele paira sobre as águas. Você lembra disso? No princípio, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por que Moisés escreveu isso? Pairava sobre as águas. É muito interessante que Moisés está fazendo como se fosse uma crítica aos deuses daquela época. Por exemplo, no Egito, que era o lugar da onde o povo de Israel estava saindo, eles acreditavam que Ra, que era o Deus supremo, o Deus do sol, ele surgia e emergia do oceano. Ele estava aprisionado e quando ele emerge do oceano, você tem o primeiro dia. Aí você pode pensar, nossa, que coisa idiota, né? Mas se a gente pensar na cultura da época, pensa que o sol está nascendo no mar para eles. Eles acham que a Terra é plana. Então eles pensam assim, como será que foi o primeiro dia? Teve um dia que era tudo escuro e o sol surgiu pela primeira vez. Faz sentido, hein? Os caras não eram muito burros, não. A ideia é legal. Mas essa ideia, o Deus Supremo dele estava aprisionado no caos. Outra cultura que era inimiga de Israel, que eram os babilônicos, acreditavam que dentro do oceano havia uma serpente marinha chamada Tiamat. Quem gosta de RPG aí lembra? Daí que vem. Era uma serpente marinha que ela precisava ser vencida e quando ela foi vencida, os deuses surgiram e deram origem à criação. Então, quando Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, coloca esse texto lá, dessa maneira, que o Espírito Santo para sobre as águas, ele está dizendo que o mar nunca foi um Deus. O mar é desordem e Deus não sai dele. Deus o coloca no seu lugar. Deus paira sobre ele como se não fosse nada. Olha só que interessante. O mar aparece, então, ao longo das Escrituras como símbolo da ameaça. Então, se a gente recapitular, o Mar Vermelho, que prende Israel, depois que eles fugiram do Egito. O mar que ameaça Jonas, quando ele decidiu fugir de Deus. O mar que agita os discípulos no barco enquanto Jesus dormia. E agora, no fim da história, João vê que o mar sumiu. O que isso significa? Significa que o caos não será mais contido, ele será abolido. O medo não será mais enfrentado, ele será superado. A velha criação termina onde a nova começa, no fim do mar. E nas nossas vidas não é diferente. Nós frequentemente vivemos cercados por mares e nós aprendemos a simplesmente boiar neles. Nós vivemos dentro do mar, não o físico, mas o mar simbólico, onde tudo é instável nas nossas vidas, ameaçador e confuso. E a vida, às vezes, é simplesmente uma tentativa desesperada e triste de não afundarmos. Às vezes é um casamento que parece com um barco furado,
um diagnóstico que vem como uma tsunami, uma ansiedade que cresce como uma correnteza dentro dos nossos corações, uma saudade que nos puxa para o fundo, uma dúvida que não termina no horizonte e um cansaço que não some nem quando a gente dorme. E a gente tenta sobreviver com distrações, com conquistas, com a religião, com força própria. Mas a verdade é, ninguém consegue nadar para sempre, uma hora a gente afunda. E o mar está em toda parte, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, no preço do mercado, às vezes, que acaba afundando o nosso orçamento, no noticiário que arrasta a nossa esperança, no silêncio entre os nossos pais, com as brigas que nós temos nas famílias, no medo de não darmos conta, na pressão de sermos fortes quando tudo dentro da gente está começando a se quebrar. E ainda assim, a gente finge que é normal viver no meio do mar. E João, então, ele vê o mar desaparecer, mas nós ainda estamos aqui tentando flutuar. Mas o Senhor trouxe você aqui hoje, para que você saiba que no meio do seu mar há uma voz que ainda diz: não temas, eu sou, aquieta-te, eu venci. E isso é muito interessante, né? Vamos agora para o verso seguinte. Dito isso, diante desse mar da vida, diante dessas coisas que nos oprimem, João começa então a formar uma solução. Verso 2 e verso 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está agora entre os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E é muito interessante que essa cidade, ela vem de cima. É uma construção nossa. João, ele vê uma cidade não construída por homens, mas descendo da parte de Deus. Ela não sobe do esforço humano, ela desce do céu. Ela é adornada como uma noiva, linda, esperada, preparada com amor. Todo mundo que é marido sabe disso, né? Quando a mulher da gente se arruma, né, lindo? Isso é Jesus olhando pra gente, pra sua igreja. E essa cidade não é só um lugar, ela é gente, é povo, é comunhão. O texto, então, não fala apenas de presença, a presença de Deus. Fala da habitação de Deus. O tabernáculo de Deus está agora entre os homens. Mas essa cidade que desce do céu, às vezes não desceu no nosso peito. O problema não é que Deus não quer habitar conosco, o problema é que a gente aprendeu a viver sem essa habitação. Nós gostamos da ideia de um Deus que está presente nos cultos, presente quando eu venho aqui, presente quando eu estou interessado nele. Mas nós resistimos à realidade de um Deus que mora no nosso cotidiano. Às vezes o caos continua, não porque Deus está ausente, mas porque a nossa cidade interior continua sendo a velha Jerusalém, não a nova Jerusalém. A cidade dos sonhos não redimidos, dos projetos que Deus nunca abençoou, das influências que a gente nunca questionou, dos hábitos que a gente já aceitou como parte do nosso jeito. Esse é meu jeito. Tem coisa na nossa vida que não é simplesmente a tempestade ou o mar. Muito do caos que a gente vive foi construído por nós mesmos. É a nossa velha Jerusalém, a nossa antiga cidade. E essa cidade, ela precisa desabar para dar lugar a algo novo nas nossas vidas. E se a nova Jerusalém, então, já tivesse começado a descer em nós? Tem horas que a gente não precisa só de uma visita de Deus. A gente precisa que Ele traga uma cidade inteira com Ele. Uma nova calçada para a gente andar, novas portas para a gente entrar, novas ruas para percorrermos, novas praças para encontrar a gente que Ele colocou no caminho, novas formas de viver. E a pergunta que eu faço para cada um de vocês é: essa cidade está descendo na sua vida? Você sente que essa presença de Deus está tabernaculando com você no seu trabalho, no seu descanso, na hora da tentação, nas suas decisões práticas? Ou Deus ainda é um visitante de domingo e não um morador na sua vida? Que cidade nós temos sido como Igreja Verbo, por exemplo? Se somos o povo dessa cidade, que cidade temos sido para Teresópolis, por exemplo?
Que cidade nós temos sido para os nossos parentes, para os nossos amigos? Uma cidade sem compromisso? Uma cidade onde cada um faz o que quer? Onde ninguém se sente responsável? Onde a generosidade simplesmente virou uma exceção? Eu chamo vocês a refletirem sobre isso. Tenho tido o prazer de estar com vocês nesses 3 anos, nas células, na igreja antiga, agora na nova, nessa nova fase. Mas nós precisamos começar a refletir que já é hora dessa cidade começar a se formar melhor e solidificar dentro dos nossos corações. Para que nós possamos entender que o Evangelho não é sobre consumir um conteúdo, sobre consumir o culto de domingo, mas sobre deixar que Deus habite nos nossos corações, nas nossas decisões. João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que é o versículo que dá nome para a nossa igreja, que diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Essa palavra habitou, no grego, é a mesma de Apocalipse, como se fosse tabernaculou. O tabernáculo, ele era a tenda do templo, né? Quando Israel sai do Egito e eles vão caminhar depois do Mar Vermelho, Deus manda que eles criassem um templo móvel, uma casa móvel para Deus, que era o tabernáculo, onde eram feitos ali os sacrifícios, etc. Quando diz que esse tabernáculo agora mora conosco, é muito interessante, porque antes o movimento era o contrário. Você ia até o tabernáculo, agora o tabernáculo veio até você. E Cristo, ele não veio simplesmente só para nos visitar. Ele veio para ser um Deus presente, um Deus entre nós, um Deus conosco. Mas a cidade que desce também é um símbolo, mas é um chamado. Deus quer morar com você. Ele não quer morar em você, simplesmente. Às vezes a gente fala assim, né? O Senhor mora em mim. Não, Ele quer morar com você. E a promessa da Nova Jerusalém, ela só será real quando ela começar a aparecer nas pequenas coisas da nossa realidade. No cuidado que nós temos com os nossos irmãos, com a nossa família, no jeito como a gente trata a nossa agenda, no compromisso que nós assumimos em comunidade. Porque quem espera o seu futuro precisa começar a caminhar como cidadão dele no presente. Eu acho que nós precisamos ter essa reflexão. E aí vem o verso 4 e o verso 5. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: "Estou fazendo novas todas as coisas", e acrescentou: "Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança." João, ele ouve uma promessa que toca onde mais dói nos nossos corações. Ele diz que toda lágrima será enxugada, não com um lenço, mas com a autoridade eterna de Jesus. Isso significa que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. E essa lista é o resumo da vida que nós conhecemos hoje e com a vida que geralmente convivemos na segunda-feira, amanhã. Mas ela é descrita aqui como uma antiga ordem, como um sistema que está passando. E é muito interessante. Quando ele escreve dessa maneira, ele não diz simplesmente que a nova Jerusalém, a nova realidade do futuro, é algo que vai acontecer, mas algo que está acontecendo. Isso muda tudo. Às vezes nós acreditamos que a gente só precisa que Jesus volte logo e acabe com isso. E a gente deixa de ter a oportunidade que o chamado de Jesus é um chamado que nos chama a trazer essa cidade para cá, para esse mundo, enquanto ela não vem definitivamente. Como se fosse uma progressão. Como se nós estivéssemos preparando o caminho para essa cidade. E no meio desse anúncio, o próprio Deus, o que está assentado no trono, se levanta e fala: "Eis que faço novas todas as coisas." A iniciativa é dele. Não somos nós que transformamos a nossa vida para merecer o consolo de Deus. É Ele que reconstrói a nossa história quebrada a partir da sua graça. E aqui eu trago um confronto para nós. Se o novo já começou, por que tantos de nós dizemos crer que... Por que tanta gente que diz crer, diz acreditar, vive como se ainda estivesse na antiga ordem? Às vezes nós somos salvos, nós cremos,
Jesus morreu pelos nossos pecados, mas o nosso coração está morto. Morto para a santidade, morto para a generosidade, morto para a missão, morto para a comunhão. Às vezes nós continuamos nos arrastando em pecados escondidos como se a cruz não tivesse o poder de nos libertar, de nos aceitar e de nos acolher, sem nos julgar. Às vezes, mesmo ouvindo que Deus faz novas todas as coisas, nós não queremos largar o velho. Nós não queremos perdoar. Nós não queremos servir. Não queremos morrer para nós mesmos. Cristo venceu a morte, mas a gente prefere continuar convivendo com ela, na forma do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa religiosidade fria. O novo já começou, mas será que você ou eu ainda estamos presos ao velho? A nova criação não é um fruto do nosso esforço, é fruto de uma visão espiritual renovada e transformada pela graça. Como Paulo disse, transformem-se pela renovação da vossa mente. Porque se a mente não mudar, o comportamento só finge que mudou. A lógica aqui não é fazer para receber que essa cidade desça nas nossas vidas, mas é crer para viver essa cidade descendo nas nossas vidas. O evangelho não é uma escada, ele é uma cruz. E todo aquele que crê que Jesus está fazendo novas todas as coisas, precisa deixar morrer o que ele já matou. A velha identidade, o nosso velho estilo de vida, as nossas desculpas esfarrapadas, os nossos afetos malditos que a gente não quer abrir mão. E será que nós estamos deixando que o Senhor faça tudo novo? Deus sim prometeu enxugar toda lágrima. Tirou onda. Deus prometeu enxugar toda lágrima. Mas será que nós ainda estamos derramando lágrimas por aquilo que Ele nunca prometeu? Será que nós estamos vivendo uma vida marcada pela esperança ou pela teimosia? Tem dor que ainda se repete nos nossos corações, porque o velho mundo ainda é mais confortável do que o novo. Muitos de nós seguem ouvindo o evangelho, vemos no culto, lemos a Bíblia, mas às vezes a gente não mudou de verdade. Nós continuamos ausentes, críticos, indiferentes. Mas eu faço de novo a pergunta, se Ele está fazendo tudo novo, por que a gente continua tão agarrado ao que já passou? Tão agarrado, tão com medo? Às vezes a gente tem medo de se entregar para Jesus, né? Às vezes a gente não confia. Nossa, se eu tomar essa decisão e obedecer ao Senhor, vai dar tudo errado. Meu irmão, obedeça. Comece obedecendo. Deus manda provisão para quem obedece. Às vezes a gente fica com essa dúvida, né? Nossa, mas se eu fizer tal coisa, como é que vai ser? Obedece, que Ele é fiel. Então, aquele que faz novas todas as coisas é aquele que está no trono. E Ele mesmo manda João escrever muitas coisas. Fechou aqui, mas estou abrindo de novo. Então, gente, o evangelho não é um chamado para dar certo. Ele é um chamado para crer que Deus está fazendo o que só Ele pode fazer por nós. Porque quando Deus diz, eis que faço novas todas as coisas, não é sobre o mundo lá fora, simplesmente. É sobre você, agora, aqui mesmo. E aí, nós temos aqui o verso 6 e o verso 7, que diz assim, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Esse termo está feito é o mesmo termo que aparece no Evangelho de João, quando Jesus diz na cruz, está consumado, está feito, está cumprido. João ouve do trono, então, a mesma essência que já ecoou da cruz. E em Apocalipse, então, Deus declara que está feito. A história, tanto dos homens quanto da sua vida, não está à deriva. A redenção está garantida. Então não falta nada
Não precisa somar nada, não precisa pagar nada para viver essa realidade. A nova criação não começa no nosso esforço, nem na nossa performance espiritual. Ela começa no sacrifício do Cordeiro. Então eu sou o Alfa e o Ômega. Deus não é só o Salvador. Ele é o sentido. Ele não é apenas o fim, ele é o começo e tudo que está no meio. Quando nós entendemos isso, a vida muda de eixo para nós. Deus passa de ser simplesmente um recurso espiritual para nos ajudar a alcançar os nossos próprios sonhos, mas ele se torna autor das nossas próprias histórias e o destino final das nossas histórias. E é muito interessante que também diz: a quem tiver sede, não é a quem merece, não é quem resolveu a vida, não é quem está pronto, não é quem superou seus pecados sozinho, é a quem tem sede. A porta da nova criação, ela não se abre como uma chave de desempenho, mas como um coração quebrado que sabe que precisa de água. E ele dá essa água gratuitamente. Ela não se paga, não se performa, não se conquista. Ela se recebe pela fé e com sede. Será que você tem recebido dessa forma? Será que você tem crido que viver o Evangelho é sobre performar a sua santidade? A santidade começa de Deus e não de nós. E antes, sim, de sermos transformados, como Paulo diz, de glória em glória, e sermos cada vez mais parecidos com Jesus, Jesus na cruz e na sua ressurreição já nos aceita totalmente, completamente. Nossa, Gabriel, você está dizendo que Jesus me aceita com todos os pecados? Sim. Ele quer te transformar em alguém diferente, e ele vai. Mas você já começa sendo completamente amado por ele. Não pela sua performance, não porque você é muito bom, mas porque ele é excessivamente generoso. Mas qual a pergunta real que a gente deve fazer? Será que a gente ainda tem sede? Talvez não. Porque a verdade é que às vezes nós estamos cheios do mundo, fartos do mundo. Às vezes o nosso coração está entupido de desejos tortos e distrações interessantes para nós. O dinheiro, a imagem, a influência, a performance. Quantas horas por semana a gente realmente alimenta isso? Quantas horas por semana a gente está perdendo o nosso tempo achando que está ganhando? Vendo o nosso podcast de performance. Ganhe dinheiro, crie um novo negócio. Reels de sucesso. Faça tal coisa. Vamos construindo a nossa inveja, que nós chamamos de motivação. Mas é inveja, no fim das contas. E quanto tempo a gente realmente bebe da palavra de Deus? Quanto tempo a gente passa de oração comparado ao tempo que a gente vê o podcast de ganhar dinheiro? Quanto tempo a gente oferece de verdade para ouvir a voz de Deus? Não sei se vocês viram, vou citar aqui, né? Só para nós aqui. Vocês viram lá o caso da Virgínia lá no negócio, né? Do Congresso Nacional? Acho que era, né? Foi falar lá, enfim. Ela foi chamada para depor na CPI que eles estão fazendo das bets, né? E ela fez um show daquilo ali, né? Fez um show. Fez uma parafernália. No final, tava gente tirando foto com ela. Os caras que era pra estar botando ela na parede estavam tirando foto. Um circo. Ela tem muito dinheiro. Ela tem dinheiro infinito para fazer todas as plásticas. Então, para as mulheres, falou assim: nossa, vai ter o corpo perfeito da Virgínia. Você acha que ela é feliz? Você acha que ela realmente encontrou a paz? Ela vende todos os valores dela para poder continuar com as bets e as pessoas perdendo dinheiro nisso. Os seguidores dela. Eu tava vendo aqui, lá passou um Reels pra mim e mostrando algumas loucuras que ela faz, né? Assim, teve uma vez que o filho dela tava com um problema, que ia fazer uma cirurgia. Ela tirando foto do filho dela lá. Entendeu? Sei lá, a pessoa ia visitar alguém, um parente, no hospital. Aí ela tirava foto do lado do parente, assim, todo entubado. Tudo pela performance. Ela tem sucesso. E às vezes a gente acha que o nosso objetivo de vida é termos sucesso. E nós estamos perdendo tempo. Não estou falando que, com certeza aqui ninguém consome, né, Virgínia?
Mas a ideia não é essa. Não precisa ser Virgínia, não. Tem pessoas que a gente admira e não tem nenhum problema disso. Eu sou empreendedor também. Acho que é importante a gente estudar. A discussão é que nós estamos sempre com sede, nunca de Deus, mas dessas coisas. Sede de dinheiro, sede de sucesso, de performance. Tudo uma competição. Então, se eu for para academia, não é para ter saúde apenas. Eu tenho que postar que eu fui. Nada contra postar em academia, tá, gente? Isso é legalismo. Eu só estou mostrando a nossa mentalidade, a forma como a gente funciona. E nós vamos vivendo uma vida, cara, que a gente vai perdendo a essência. E as redes sociais trabalham muito com isso. A gente tem sede de tudo menos de Deus. Só que não precisa de Deus, né? Quando acontece alguma coisa que só Deus pode resolver, a gente lembra, e tem Deus, né? Mas o texto diz que o vitorioso herdará. E a vitória é interessante, né? O vitorioso é um termo que envolve necessariamente mérito. Alguém que venceu é alguém que conquistou a vitória, né? Naturalmente. Então, se você for pensar num jogo de futebol, numa corrida, qualquer esporte, o vencedor é aquele que se esforçou mais. Mas a vitória aqui não é mérito. Ela é fidelidade. Ela é a perseverança no meio da nossa bagunça. É a confiança no Cordeiro, mesmo quando tudo parece igual. É se recusar a se conformar com esse mundo velho. O vitorioso é quem continua crendo, mesmo quando tropeça. É quem continua buscando, mesmo quando falha. É quem vive como filho e não como escravo. E aí o texto diz: e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Deus não quer apenas ser o Deus de vocês. Ele quer ser o Pai de vocês. Isso revela uma intimidade, né? Vamos fazer um exercício aqui. Pensa em Deus. Tenta imaginar aí. Nem Jesus não. Pensa em Deus, assim, Deus Pai. Ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. Antes de criar o mundo, a Trindade vivia num relacionamento de amor eterno. Eles não criaram o mundo porque eles estavam dependentes ou carentes. Criaram por amor. Então esse Deus que não precisa de nada, que é completamente santo e justo, ele decide entrar na cidade. Morrer, não só por nós. Morrer porque nós o matamos. Ressuscitar e nos amar. Ele não precisava disso. Porque Deus ele não quer simplesmente ser adorado. Ele quer ser amado por você de verdade. Ele quer que você olhe para ele e fale assim: você é meu pai. E às vezes a gente vê Deus como um grande chefe, não como pai. E com isso nós temos medo de errar. A gente tem pressa em dar resultado para Deus. A gente tem muita vergonha quando a gente falha. Mas o pai, e quem é pai aqui, só minha sogra aqui é mãe, o pai quer intimidade. O pai não quer desempenho. O pai quer morar, quer ensinar, quer restaurar, quer adotar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Toda vez que a gente sai de casa, ele adota a gente de novo. A herança que ele promete não é ouro, não é prata, não é sucesso, não é dinheiro, é ele mesmo. E aí eu queria chamar vocês a lerem, já encerrando aqui, lerem o verso 22 do mesmo capítulo. Apocalipse 21, verso 22 em diante. Que diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus e o Todo-Poderoso e o templo... Peraí, falei errado, vamos de novo. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro serão o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. Amém. A gente às vezes ainda sonha com templos, mas Deus quer a sua cidade toda. A sua vida inteira. A gente fecha as portas, mas ele quer deixar as portas abertas. A gente se ilumina com os nossos próprios sóis e luas,
mas Ele quer iluminar a sua vida. E aí eu te chamo, essa nova criação já começou, mas você sente que está nela? Nós precisamos ler mais a Bíblia, orar mais, nutrir, sim, a nossa cidade, Teresópolis, com boas notícias, mas não é muito sobre o que nós fazemos, mas sobre o que nós reconhecemos primeiro, que o Senhor nos chama para essa cidade santa. Essa herança é nossa. E a pergunta é, será que nós queremos viver como filhos? Porque se Cristo ressuscitou, essa herança já começou. A cidade está descendo, as águas da vida estão disponíveis, a voz já falou, a promessa já foi feita e agora só resta uma pergunta. Você vai viver como filho ou vai continuar morando na cidade errada? E é com isso que a gente termina hoje, termina essa palavra, que é trazendo o evangelho que a gente leu. O primeiro mandamento dessa criação de Jesus é amar. E amando ao Senhor, nós temos uma vida transformada. Que tal hoje você tomar a decisão, mais uma vez, de ser povo de Deus? De amar ao Senhor e amar o próximo. De viver como quem já bebeu dessa fonte. De cantar como a criação, como a gente viu no Salmo, e construir com amor uma cidade de Deus no meio das ruínas do nosso próprio mundo. Então, hoje eu te dou um convite. Ame, cante, sirva, creia e viva como quem já faz parte do reino que vem, porque esse reino já chegou. Baixe sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer, porque o Senhor nos chama hoje a um tempo de arrependimento e de reconhecimento de que o Senhor nos propõe uma nova cidade e que essa cidade começa, como nós vemos no Evangelho, no amor. Que nós possamos, Senhor, amar uns aos outros nessa igreja e com isso, Senhor, termos a missão de levarmos a cruz uns dos outros e servirmos aos outros e colocarmos os outros na frente das nossas próprias prioridades. Para que nós possamos mostrar para o mundo, para a velha Jerusalém, para a antiga ordem, para a antiga forma de viver, que nós, cristãos, estamos propondo uma nova forma de amar e de viver. Que o Senhor possa mudar, Senhor, os nossos corações para enxergarmos essa verdade e te adorarmos de verdade e de coração aberto, para que essa cidade, Senhor, possa ser inaugurada hoje, nessa noite, nos nossos corações. É isso que nós te pedimos, Senhor, que agora a gente possa louvar com esse louvor e receber, Senhor, essa música como a tua voz falando aos nossos corações. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém.